Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Por gentileza, se coloque de pé. Vamos começar orando. Peço que você feche seus olhos, por gentileza. E vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, eu agradeço ao Senhor. Agradeço, meu Pai, por esse dia poderoso. Agradeço, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, está nos permitindo, meu Pai, viver esse momento. O Senhor está nos permitindo, meu Pai, estar, meu Deus, nesse local, nesta hora, neste culto, ouvindo, meu Pai, uma palavra que, sem dúvida alguma, meu Pai, será poderosa, libertadora, esclarecedora, divisora de águas. Meu Pai, que possamos, meu Pai, não somente ter, meu Pai, um trabalho, um culto dos jovens poderoso, mas sim, meu Pai, que cada um que está acompanhando, meu Deus, o Senhor possa, meu Deus, elevar, mudar, alterar, lapidar. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros. Meu Pai, o que falamos, pensamos, fizemos, que possa, meu Deus, porventura, ter afastado, meu Deus, ter entristecido o Senhor de alguma maneira. Nos perdoa, Pai querido. Nós precisamos de Ti. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, meu Pai. Perdoa, meu Pai, pecados voluntários e involuntários. Perdoa, meu Deus, meu Pai, se nós, por algum motivo, estamos sem foco, meu Pai, sem espírito, magoado, frustrado, cheios de sentimentos, cheios de pensamentos, cheios, meu Pai, daquilo que não pertence ao Senhor. Meu Pai, se tem algo, meu Pai, que está bloqueando a tua operação, se tem algo que está bloqueando, meu Pai, o nosso entendimento, se tem algo que está bloqueando, meu Pai, essa palavra, meu Deus, meu Pai, este culto, este trabalho, meu Deus, nós queremos quebrar, anular, cancelar e destruir, meu Deus. E pedimos que o Senhor tome o controle desse trabalho, que o Senhor tome o controle, meu Pai, deste culto. Meu Pai, que possamos, meu Deus, não somente este culto, meu Deus, mas a partir do momento quando a bispa entrar, meu Pai, que essa madrugada seja a madrugada dos milagres, meu Deus, a madrugada do sobrenatural. Que possamos, meu Pai, ter visão, audição, que possamos, meu Pai, ter um espírito, Senhor, que nos eleve a um outro patamar, a um outro estado emocional, que o nosso relacionamento com Deus, meu Pai, se aprofunde de uma maneira tão, meu Deus, meu Pai, tão profunda, que possamos, meu Deus, se relacionar com o Senhor, meu Deus, de forma sensitiva. Meu Pai, que quando, por alguma coisa, algum pensamento ruim venha, nós venhamos sentir já, meu Pai, que o Espírito se magoou, o Espírito, meu Pai, se feriu. Meu Pai, que possamos ser, meu Deus, um só corpo, um só Espírito, um só propósito, um só sentimento. Meu Pai, que possamos estar conectados integralmente com o Espírito de Deus. E que possamos, meu Deus, ser usados, ser elevados, levantados, restaurados, meu Deus, pela Tua palavra e pela Tua mensagem. Nós te amamos, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos. Tome o controle das nossas vidas. Ajude, meu Pai, a mim, a Jéssica. E que nós possamos ser usados, meu Pai, pelo Senhor. E que nenhuma palavra, nenhuma vírgula, meu Pai, nenhum acento seja colocado sem a Tua permissão e sem a Tua aprovação. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo. O poder da ressurreição está sobre mim. Isso. Agora um pouquinho mais forte. O poder da ressurreição está sobre mim. Graças a Deus. Agora parece que entrou.
Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, na versão NVI, primeiramente. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do meu Espírito que habita em vocês. Também separei na versão NTLH. Vamos ler, por gentileza. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, se em vocês vive, não é habitar, é viver. É o teu controle. É estar quente. Daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, repita comigo, está sobre mim. O mesmo poder que fez Jesus andar sobre as águas, repita comigo, está sobre mim. O mesmo poder que fez Jesus curar doentes, e não um só, e nem dois, e nem 100, mas milhares de doentes, isso eu incluo doença emocional, doença espiritual, doença financeira. Repita, está sobre mim. O mesmo poder que fez Jesus multiplicar pães e peixes está, repita comigo, está sobre mim. Se tiver alguém fora, chama aí dentro. Esse Espírito, ele habita em mim. Vamos repetir todos juntos. Esse Espírito habita em mim. Esse mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele dará força, ele dará vigor, ele dará renovação, ele dará cura, ele dará libertação, esse Espírito dará transformação, esse Espírito dará restauração, esse Espírito ele dará, repita comigo, um futuro abençoado. Esse Espírito me dará, repita comigo, vitórias. Esse Espírito me dará alegrias. Não pode falar alegria sem sorrir, alegrias. Até a boca pede alegrias. Esse Espírito me dará um ano, repita comigo, 10 vezes mais. Incomparável. Se esse Espírito está sobre nós, repita comigo, eu não posso retroceder. Eu não posso me comportar como vítimas. Diga, eu não sou uma vítima. Eu sou mais que vencedor. Você tem que falar acreditando. Sempre quando você falar, não é uma palavra, sim, é uma declaração poderosa sobre a minha vida. Mas algumas pessoas, infelizmente, ainda estão vivendo como vítimas. Sempre olham como tudo está difícil, tudo está complicado. Sempre olham como eu não tive oportunidades. Sempre olham que para mim foi mais complexo. Sempre olham que eu tive desvantagens. Sempre estão olhando e estão falando. Vejo algumas vezes alguns jovens ainda falando, eu nasci na família errada. Não tive um bom começo, nada na minha vida é fácil. Sempre reclamando, murmurando. E o que acontece com isso? Começa a retroceder. A morte não pôde contra Jesus. A morte é o fim de tudo, mas para Jesus não foi.
A morte não pôde parar Jesus, a morte não pôde atrasar Jesus, pois o Espírito da ressurreição o levantou dentre os mortos. Esse Espírito também foi liberado e colocado em nós. E como ativamos esse poder poderoso? Porque a gente está falando, Paulo aqui, ele podia ter falado, o poder da restauração financeira está sobre você. O poder de você ser curado, de usar óculos, está sobre você. O poder de você poder andar sem cadeira de roda está sobre você. O poder de restaurar um casamento está sobre você. Mas Paulo foi objetivo. O que é mais poderoso do que uma ressurreição? Jesus, ele venceu aquilo que ninguém venceu. Jesus, ele ultrapassou aquilo que ninguém poderia ultrapassar. Jesus, através dessa atitude dele, que foi um padrão, ele estabeleceu um padrão de amor. Às vezes a gente olha que antes da cruz, você podia comparar o amor, o maior amor do mundo, relacionado a uma mãe com um filho. Você podia colocar um padrão, que até hoje esse padrão de amor foi esse. Jesus, ele chegou e falou assim, ó, o limite do amor é isso aqui, ó. Eu vou morrer por você, eu vou levar e ser o cordeiro e levar todos os seus pecados por amor a você. Por quê? Porque eu faço aquilo que meu Pai mandou. Como eu posso ativar um poder tão poderoso da ressurreição? Porque se você tem um poder garantido pelo Senhor da ressurreição dentre os mortos, você tem um poder sobre qualquer coisa, sobre o financeiro, sobre o casamento, sobre qualquer coisa na tua área. Pensa um pouquinho, 10 segundos. Qual é o problema que para você está sendo impossível? Jesus está falando, é fácil. Essa situação está complicada? Para mim não. Isso é um problema? Não sei, eu nem sabia desse problema. Por quê? Porque ele está observando quantas vezes a gente ora, como a gente ora, por que a gente ora, o que a gente quer com a oração. Jesus, ele não está pedindo para você fazer uma oração de 2, 3 horas, mas se você fizer uma oração de 5 minutos, você pode fazer o céu descer e o inferno retroceder. Você tem o poder sobre qualquer coisa, uma oração de 5 minutos. Uma oração sincera e honesta. Agora eu volto a fazer essa pergunta para você. Como você vai ativar o poder da ressurreição? Quem pode falar para mim? Repita comigo, crendo. Gente, a gente precisa estar mais animadinho, hein? Daqui a pouco a bispa vai entrar. Sabe quando a pessoa já entrega, o pessoal já mais animado, a bispa vai entrar chutando tudo. A gente tem que estar aquela força. Bispo, eu estou cansado, então pede um pouco de graça, que o Espírito te energize um pouco de energia, te levanta um pouquinho, porque a palavra é poderosa aqui. Como ativamos esse poder? Crendo. Repita comigo, eu preciso crer. Eu preciso crer. Se você crer, se você acreditar, você pode viver. Mas se eu não creio, eu não consigo acionar, eu não consigo ativar, eu não consigo liberar, eu não consigo viver o poder sobrenatural da ressurreição. A única maneira de você ativar esse poder é crendo na palavra, é crendo na mensagem, vivendo, obedecendo. Como Paulo disse, sendo um sacrifício vivo, mas um sacrifício que vai porque quer ir. A Bíblia diz, dá, mas tem que dar com alegria. Você tem que dar feliz. A gente tem que estar aqui feliz. A gente tem que estar orando na casa do Senhor feliz. A Bíblia diz, feliz. Como fiquei feliz quando me chamaram, vamos à casa do Senhor. Crendo independentemente da situação, eu devo crer independentemente da circunstância, independentemente do problema, independentemente da doença. Jovens, amados jovens. Hoje,
está muito na moda, está muito na narrativa, né? Está muito em Hollywood, a geração super-heróis. Estão vendendo tudo. Você chega você chega até papel higiênico do Homem-Aranha estão fazendo. Estão fazendo tudo. Então a moda agora é falar sobre super-heróis. Quando você pega e vai lá para os Vingadores, né? Que muito se fala, né? Que agora só tem filme disso aí. É interessante quando a gente vê que é uma equipe de super-heróis que se unem para lutar contra um inimigo comum, né? Todo mundo se une e vai lá fazer e salvar o mundo, como diz, né? Dentre eles, eu até separei alguns aqui. Ali tem Homem de Ferro, no seu traje elegante, inteligência, homem inteligente, equipado com múltiplas funções aquela armadura. Sim ou não? Quem conhece o Homem de Ferro aqui? Todo mundo, não tem como conhecer. Mesmo se você não quer conhecer, você conhece. Que alguma criança vai aparecer ali. Você pega o Hulk, forte, gigante, um homem, né, com uma resistência violenta. Pega o Homem-Aranha. Ele sobe pelas paredes, é forte, é ágil. Ele é cheio de sentidos aracnídeos, né? Você pega a Tocha Humana, né? Ele possui a habilidade mental de controlar o calor em ambientes. Ele consegue transformar seu corpo inteiro ou somente partes dele em fogo, né? Aquele plasma de fogo. Você pega o Capitão América, super agilidade, velocidade, resistência. Todos eles atingiram o status de super-herói. E cada um atingiu de uma maneira diferente. Um pela ciência, outro pela disciplina, outro pela prática. Outros por acidentes, como foi o Homem-Aranha. Outros por serem incrivelmente inteligentes, como a gente vê agora o Hulk, você também vê o Homem de Ferro. Mas quem conhece a palavra de Deus, quem lê a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, já conhecia todos esses super-heróis há séculos. E se eu te falar que você tem um poder maior do que todos esses super-heróis juntos? Você não pode falar que não é possível. A Bíblia nos garante isso. Você pode até falar, eu não posso voar, eu não tenho uma super armadura, eu não posso lutar com um exército de 10, 20 mil homens, eu não posso andar pelas paredes. Mas eu preciso lembrar você que na Bíblia homens e mulheres deram condições a Deus e fizeram parte de um plano. E através desse plano, eles tiveram superpoderes. O poder sobrenatural de Deus. Quando você pega aqui Elias, ele voando, em 2 Reis 2:11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que o separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Uau! Você pega aqui, em Daniel 3:24, Sadraque, Mesaque, Abednego. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Meu Deus, eles já estavam sendo um só corpo, ele e o fogo. Eles estavam lá vivendo num ambiente, eles se adaptaram pelo Espírito Santo num ambiente de fogo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Davi abateu um gigante com uma pedra.
1 Samuel 17:49, retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Sansão, ele matou um exército com uma queixada de jumento. Juízes 15, encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. É tão interessante, né? Que quando a gente vê que a Bíblia é muito detalhista e ela gosta de falar para nós os detalhes. Uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Aquela queixada era um instrumento que seria capaz de matar 1000 homens. Mas quantas vezes a gente olha por um talento, por um objeto que a gente tem, que será dele que virá toda a minha vitória, e eu não acredito. O que acontece? A incredulidade, ela seca. Às vezes eu tenho um talento, às vezes eu tenho uma porta aberta ali, mas eu não creio nela, então eu estou secando essa porta. Mas Sansão, ele cria. E por causa disso, aquela queixada, ela não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de jumento matei 1000 homens, com a queixada de jumento fiz montões e montões de corpos. O que fez Elias, os 3 jovens, Davi e Sansão, ter superpoderes? Não foi o seu talento, não foi suas habilidades, não foi porque eram perfeitos, porque não eram. Não foi por suas capacidades, porque Deus é quem capacita. Quais foram os requisitos para eles ativarem por derem condições a Deus para viverem algo sobrenatural? Os requisitos, eles creram em Deus. Eles tiveram fé. Eles não duvidaram. Eles deram condições para Deus ativar esses poderes. Eles possuíam um relacionamento com Deus. Eles faziam parte de um plano. Porque se o plano de Deus não for tudo aquilo que você viu, você não vai viver mesmo tendo relacionamento. Isso faz parte de Deus. Isso faz parte do plano que Ele tem com você. Eles estavam na hora certa, no lugar certo que Deus determinou. Você está na hora certa, no lugar certo que Deus determinou. Você já está dando os requisitos. Eles estavam pagando o preço certo em Deus. Eles estavam pagando o preço que era devido. O preço mastigando a sua carne. O preço obedecendo, o preço guardando os seus mandamentos, o preço temendo a Deus. Então, se você possuir esses requisitos, e o plano que Deus tem para você for esse, você poderá até desaparecer como Filipe, ser teletransportado. Quem sabia que tinha um homem na Bíblia que foi teletransportado? Quem sabia? Quem não sabia? Vou te provar. Atos 8:39, como ainda um jovem, ainda que não era tão jovem assim, ainda falou, mas será que está na tua Bíblia? Eu falei, se você ler, vai estar. Atos 8:39, abra sua Bíblia por gentileza. Quando saíram da água, quem saiu da água? Foi Filipe e foi o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. 40, versículo 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Lê de novo 39, coloca de novo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não viu mais, ele acabou de batizar, Filipe estava batizando o eunuco.
Quando saiu da água, sabe, quando o eunuco foi limpar ali o rosto, tal, a água estava pingando, olhou para o lado, cadê ele? Só foi visto novamente em Azoto. Se você ativar o Espírito, você pode viver isso. Se você ativar o Espírito, você pode viver e ser como Pedro, curando e libertando por onde passava. Atos 5,15. Traziam gente doente em camas e macas para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto o apóstolo passava. E das cidades vizinhas de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes. E aqueles que eram atormentados pelos espíritos imundos, e cada um deles era curado. Cada um deles era curado pela sombra de Pedro. Ou você pode viver milagres sobrenaturais, extraordinários como Paulo. Atos 19:11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. Mas isso não pode ser o seu objetivo e foco. Às vezes a gente quer viver coisas como eles viveram, mas cada um tinha um propósito, eles deveriam passar por isso. Cada um deveria passar e ter esse talento, esse dom, fazer maravilhas. Foi para Pedro, pela fé que ele obedeceu, a fé que ele praticou, a coragem que ele exerceu, que ele conseguiu andar sobre as águas. Após tudo isso, ele pôde, através de um relacionamento, de um poder ativado na vida dele, pela sombra, doentes iam sendo curados através dele. Querer somente ter poder para ter, Deus não vai dar. Nós não vamos receber o poder, se Deus não for o plano dele para a nossa vida, o poder de Davi, o poder que Elias obteve, Davi obteve, Sansão obteve, os 3 jovens obteve, ou realizar curas ou milagres como Paulo. Isso tem que ser uma consequência e deve fazer parte do plano que Deus tem para a sua vida. Pois se não acontecer isso, porque eu já vi muitas vezes acontecer desse plano, esse propósito não ser para você. A bispa ainda falou no domingo sobre dons e talentos. E muitas vezes a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer realizar o mesmo trabalho, o mesmo objetivo, está no mesmo setor dessa pessoa, mas eu não consigo, porque não é para eu estar lá. Eu não tenho graça para isso. Eu não fui chamado para esse lugar. Por isso que o maravilhoso é quando encontramos um propósito, o propósito de Deus para as nossas vidas. O maravilhoso é quando vivemos isso. O maravilhoso quando exercemos, estamos no lugar certo. Mas quando nós não estamos no lugar certo e queremos realizar sem preparo, sem o preparo e sem a graça, eu posso cair como esses jovens aqui, no Atos 19, versículo 13 ao 16. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Pelo poder do Paulo, pelo poder do Fernando, pelo poder da Jéssica, eu mando que esse demônio saia da sua vida, eu mando que esse paralítico ande, eu mando que esse cego enxergue, eu mando que minha cura aconteça, eu mando que essa dívida seja paga, eu mando que meu casamento seja restaurado pelo poder que ali está nele, pelo poder que está nele.
Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote, não era um qualquer um, tinha uma família, tinha respeito, era um grande sacerdote. Mas título, o diabo não quer saber de título, o diabo só vai respeitar a Deus e aquele que é usado por Deus. Mas certa vez o espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência. Imagina, gente, a situação. Você está lá orando, você começa a apanhar. Olha a situação. Bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas rasgadas. Na King James ainda fala nus, pelados. Você imagina, você vai lá, ora para uma familiar, quando você vê, você está sem roupa saindo do quarto. Você imagina a situação. Você imagina a humilhação. Você imagina a vergonha. Mas isso, você sai lá fora e bota uma outra roupa. Agora, quando você está lá, no erro, no pecado, e exigindo que Deus abra uma porta em tal lugar, que Deus cure uma situação, que Deus restaure outra, a humilhação que passa. A humilhação que quando você fala de algo na igreja, você acredita nisso, mas quando chega na sua casa, você não está vivendo. E o que acontece? Você é envergonhado. Porque se eu não sou íntegro, reto, se eu não tenho um caráter espiritual em Deus, se eu não nasci como 100% uma nova criatura, eu chego na minha casa, eu posso gritar, eu sou desequilibrado. Gente, chega aqui, eu lembro de uma vez, uma pessoa veio falar para mim, que viu o irmão da igreja, não sei se era depois da Santa Ceia, no bar bebendo. Acredite, eu não vi, mas esse irmão falou, olha, eu vi ele lá, quando ele me olhou até virou o rosto. Eu falei, devia ter saído correndo ele. Porque isso, gente, isso é envergonhar, isso é escândalo. E a gente vê, olha a vergonha e a humilhação. A bispa pregou aqui sobre esses dons, sobre os talentos, sobre o propósito, por estar no lugar certo, na hora certa, fazer o que é certo, fazer o que foi chamado. Entenda algo, não é o que queremos, mas é o que precisamos. Você só irá receber alguns desses dons, talentos, poderes, se Deus quiser e desejar te dar. Se Ele quiser e desejar te entregar. Se Ele desejar liberar isso para você. O verdadeiro poder de que você precisa é aquele que possibilitará você lutar as suas lutas diárias, as suas batalhas, os seus enfrentamentos, os seus problemas que acontecem diariamente com você. Às vezes as pessoas querem tanta coisa, mas Deus fala, isso aqui não faz parte de você, não faz parte de você. Tem gente que quer poder de andar sobre as águas, tem gente que quer poder de parar a bala de revólver. Tem gente que quer poder de viajar, de andar, ser transportado, de mudar, de curar. Mas está lá. Não consegue vencer as coisas pequenas da vida. Não consegue vencer a preguiça de vir na igreja. Não consegue vencer a batalha de ajoelhar e falar com Deus. Não consegue vencer a batalha de não julgar o irmão, de não condenar, de não jogar pedra. Não consegue vencer a batalha que muitas vezes que está vivendo no quarto do lado, seu filho, a sua filha, ou na sua cama, no seu casamento. Às vezes a gente quer tanta coisa, mas esquece que Deus é um Deus que olha para as coisas pequenas, Ele observa os nossos atos, os nossos rituais, as nossas rotinas. Ele quer saber se você realmente está se relacionando. Eles não buscavam, esse povo aqui não buscava o que? Passar pela rua e se curar pessoas. Ele não buscava, Davi não veio buscar vencer Golias, ele foi levar o queijo e o pão que o pai mandou, que o Jessé tinha mandado. Elias não sabia nem a hora, a Bíblia diz, de repente veio, ele estava falando com Eliseu. Não foi algo que buscaram,
Mas quando a gente está lá buscando todo dia, fazendo arroz e feijão, orando, jejuando, entregando, amando a Deus, perdoando o irmão, amando o próximo, sendo que uma coluna, estando nas madrugadas, fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho, com aquilo que recebi, aí eu vou viver coisas sobrenaturais. Aí eu vou viver milagres extraordinários, como diz a Bíblia que Paulo estava vivendo aqui. Dessa maneira que a gente vai viver. Por isso que sempre temos que crer, confiar e não deixar o medo nos dominar. Eu faço uma pergunta muito importante para você. O mesmo poder da ressurreição que Cristo recebeu, onde está o poder da ressurreição na sua vida? Por que você ainda continua com essa enfermidade? Por que você ainda continua com esses mesmos problemas? Por que você continua vivendo essa vida miserável? Por que você continua com essas dívidas? Por que você continua com essa vida? Quando todos nós recebemos o poder da ressurreição. Porque não estamos crendo. E precisamos crer. É o que eu falei no meu culto hoje ao meio-dia. É melhor obedecer do que sacrificar. Melhor ainda é sacrificar, passar a madrugada orando e obedecer. Desde a semana passada, quais os hábitos novos que você criou? Porque não adianta, a bispa tem falado muito sobre isso, não adianta, você pode ficar de 24 horas aqui na igreja orando. Não vai adiantar você sair por aquela porta e continuar praticando os velhos hábitos. Semana passada foi um romper em todas as áreas. Expulsamos todos os demônios, todas as cargas das nossas vidas, todas as enfermidades, tudo foi limpo. O que adianta? Chegou na quinta-feira, aqui no culto você recebeu a cura, aquela dor que você estava sentindo desapareceu, sumiu, tudo sumiu. Mas aí na quinta-feira você sentiu uma dorzinha, não, vou tomar remédio. Eu vou tomar remédio porque voltou a dor. Onde está o crer na palavra? Você não creu na palavra. E onde está o erro, é onde não estamos vivendo as promessas do Senhor, não estamos vivendo tudo que o Senhor prometeu. Onde está o poder da ressurreição na sua vida? Por que a sua vida não está frutificando? Por que os seus resultados não estão mudando? Por que a sua vida financeira, profissional, a sua família, por que as coisas na sua vida não está caminhando? É porque você não está crendo. Crer é acreditar na palavra, crer é praticar a palavra, crer é quando você está aqui na igreja e saiu uma palavra deste altar, você foi curado e você crê naquilo, e lá fora, no dia a dia, quando aquela dor aparece, você não dá legalidade, você não acredita, você expulsa. Eu não tenho mais essa dor, eu não tenho mais essa enfermidade. Para você receber o poder da ressurreição de Cristo, porque já foi dado. A Bíblia deixou claro, o poder da ressurreição está em você. Isso é poderoso, isso é glorioso. E por que você não está vivendo esse poder? É porque você não está crendo. Todos nós precisamos crer na palavra. Crer na palavra. Daqui a pouco, estamos finalizando a palavra. O que você vai praticar dessa palavra? Você está absorvendo essa palavra? Você está crendo no seu coração que você é imbatível porque você recebeu o poder da ressurreição? Ou você está duvidando? Ou você está duvidando que você não pode andar no fogo, que você não pode fazer coisas, que você não pode ser um super-herói quando a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Então, se tudo é possível àquele que crê, você pode vencer essa doença, você pode vencer essa enfermidade, você pode ter a restauração no seu casamento, você pode ter uma vida profissional assim muito abençoada, você pode ser um profissional de sucesso, porque a palavra está falando. Mas as pessoas, a questão é, quando eu saio do culto, quando eu saio do jejum, quando eu saio da igreja, aí é o ponto. Será que você volta àquele mesmo sistema ou será que você rompe? Os vitoriosos rompem, e você precisa romper.
Você precisa romper. Tudo aquilo que é difícil para você e você sabe que está errado na sua vida, quando você sai lá fora, você tem que praticar. Se a palavra, se Deus liberou que você está curado em nome de Jesus. E pronto, acabou. O diabo vai lançar setas, sintomas, dor, mal-estar, mas você tem que declarar no mundo espiritual: eu estou curado em nome de Jesus. Porque o poder da ressurreição está em mim. Então acabou para você, diabo. Sai da minha vida profissional, sai da minha casa, sai da minha família. Porque o poder da ressurreição não é da morte, não é da destruição. A Bíblia deixa claro que não é o poder da morte, da destruição, do fracasso, da enfermidade, da derrota, do divórcio, da contenda está sobre você. É o poder da ressurreição. Se Cristo venceu, ele venceu a morte. Ele passou e ele venceu a morte. E ele nos deu esse poder. Temos autoridade, temos esse poder. E será que você realmente está fazendo uso do poder da ressurreição de Cristo? Você precisa pensar a respeito disso. Por isso que sempre temos que crer, confiar e não deixar o medo me dominar. Muitos falam, né, quando você pega a mitologia, na mitologia grega era uma entidade, uma divindade, chamado Phobos. E você vê que essa fobia, ela está em mais de 12% da população americana. Você vê que mais de quase 300 milhões de pessoas têm algum tipo de medo, algum tipo de fobia, algum tipo de transtorno de ansiedade. Quando você pega a lista, eu peguei alguns aqui para vocês se situarem, mas quando a gente pega a lista de acrofobia, medo de altura, aerofobia, medo de voar, claustrofobia, medos de espaços confinados ou lotados. Você pega zoofobia, medo de animais. Aí eu peguei uns aqui que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Alectorofobia. Uma Bíblia para quem acertar e sem botar no Google. Uma Bíblia você vai ganhar se você acertar. Alectorofobia, medo de galinha. Acredita se quiser, não é, o KFC, acabou, gente, acabou. Eu não como mais galinha. Onomatofobia. Esse ainda, 10 pontos. Medo de nomes. É isso mesmo. Pogonofobia. Cuidado agora os homens. Segura. Medo de barba. Não, vocês estão rindo, mas o pior é que acontece. Nefofobia. Agora esse vai ganhar 10 pontos. Medo de nuvem. Parece que é brincadeira, mas não é. Procura depois. Alguns medos a gente pode até entender. Medo de cobra, medo de aranha, medo de altura. Medo de barata. Medo de barata, né? Ou nojo de barata, às vezes confunde, né? Agora eu te pergunto, por que alguns cristãos têm medo de alguma coisa se conhece Jesus? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, NVI. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, na NTLH. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Vamos ler todos juntos. Pois o Espírito de Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Nós temos o poder. Eu falei agora mesmo. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou em Jesus, precisa estar vivo isso. Deus não quer que o cristão viva por aí com medo de tudo. Sabe por quê? Porque o medo, quando ele te domina, ele bloqueia a operação de Deus na sua vida. O medo é uma arma que o diabo criou. Não é uma arma que Deus te entregou.
Essa é a arma do diabo, não é a arma de Deus. A arma de Deus é a arma que provém da coragem, da ousadia, da força, do continuismo, do comprometimento, da determinação, do foco. Tudo que é o contrário, o diabo, ele criou. E nós precisamos pedir ajuda a Deus. Quando essas coisas, situações pequenas vêm nos amedrontar, como a Bíblia diz em 2 Timóteo, nos deixar medrosos. Em Salmos 34:4, eu pedi, agora tem que ser verdade isso, eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Simples. Uma oração que responde, não tem por que não pede. Isaías 41:10. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Diante de tudo isso que eu falei, eu preciso dizer mais alguma coisa? Preciso. Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Repita comigo, ninguém. 33. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Repita comigo, ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Gente do céu, a gente não aprendeu ainda? Ninguém! Pois foi Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor, repita comigo, de nós, de mim. 35. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos, as dificuldades, a perseguição? Será a fome? Será a pobreza? Será o perigo ou a morte? Qual inimigo é maior que Deus? Repita comigo, ninguém. Qual o problema é maior que Deus? Qual o problema financeiro é maior que Deus? Qual a doença que é maior que Deus? Qual é a dívida que é maior que Deus? Quem vai me impedir de viver o melhor ano da minha vida 10 vezes mais? Nós temos que entender isso. E a partir de hoje, de agora, desse momento, dessas palavras que saem da tua boca, você entenda que o que o próprio Senhor está falando, que Paulo está dizendo aqui, diante de tudo isso, no 31, quem poderá nos vencer? Ninguém vai poder vencer você. Se Deus estiver ao seu lado, te guiando, te conduzindo, te direcionando, te moldando, te lapidando, te ajudando, te levantando, te sustentando, ninguém vai botar a mão em você, ninguém vai botar a mão nos seus filhos, ninguém vai botar a mão no seu negócio, ninguém vai botar a mão na sua saúde, ninguém vai te colocar uma doença, ninguém vai te colocar, e se colocar, Deus os livra de tudo. O justo terá aflições, mas o Senhor o livra de todas. Se algo acontecer, que aconteça para ser para a glória de Deus. Ninguém quer ver um filho doente com o braço arrancado, mas que esse braço e esse filho se torne um grande testemunho para o Senhor. Ninguém quer um problema de saúde, ninguém quer ser com diagnóstico que você vai morrer, que você vai ficar paraplégico, mas se acontecer, que seja para a glória de Deus. Ninguém quer ir para uma cova de leões, mas se acontecer, que seja para a glória de Deus. Ninguém quer ir para uma fornalha, mas se acontecer, que seja para a glória de Deus, porque a Bíblia aqui está nos ensinando, e está nos mostrando com uma clareza impressionante. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Diante de tudo que você sabe, deixa o versículo aí. Diante de tudo aquilo que você já sabe,
aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já está vivenciando. 31, gente, Romanos. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, ninguém vai vencer o povo de Deus. Nós estamos dando condições a Deus hoje, nessa madrugada. Você que está na sua casa, você que está na igreja, você que está acompanhando, você está dando condições. Fala, eu estou dando condição. Eu estou pagando o preço. Eu estou na hora certa e no lugar certo. E estou pronto para receber o que é meu. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. E vamos falar com Deus nesse momento. Eu quero que você apresente para Deus. E se tem algo te impedindo, algo que, como aqui em Romanos, impedindo que o Espírito Santo esteja vivo dentro de você, o Espírito que dá o poder da ressurreição. Isso vem de um relacionamento, isso vem de uma entrega, isso vem de uma fome. Que em Deus você sairá vencedor dessa batalha. Em Deus você sairá vitorioso. Às vezes o Espírito está aí, falando no teu coração, falando nos seus ouvidos, e está te apresentando algo que ainda está te impedindo. Às vezes tem algo aí que você está sentindo que está bloqueando a operação, o poder da ressurreição, o poder da tua vitória, o poder que Ele entregou e está e deve estar vivo entre nós. Peça perdão. Não deixe nada te impedir. Não deixe nada te bloquear. Não deixa nada te afastar. Não deixa nada te esfriar. Não deixa nada te bloquear. Oh, meu Deus, visita cada coração. Visita, meu Deus, a cada alma, a cada espírito que está nesse momento, Senhor, aberto, sedento, faminto. Meu Deus, se há bloqueios, se há sentimentos, medo, meu Deus, que está trazendo incredulidade, Senhor, que está nos afastando do poder sobrenatural de Cristo. Meu Pai, nós determinamos e ordenamos em o nome do Senhor Jesus que se há, meu Pai, sentimentos, bloqueios, barreiras, muralhas, que caia por terra agora. Nós quebramos, anulamos, cancelamos, destruímos, nós eliminamos da nossa vida, e que a partir de agora, meu Deus, que o Espírito do Senhor, o Espírito que nos dá este poder, esteja vivo em nós, e que possamos ser guiados, direcionados, elevados, sustentados. Que o Senhor, meu Pai, derrame sobre todos nós, meu Pai, uma inteligência, uma sabedoria, uma ousadia, um comprometimento. Meu Pai, que o Senhor derrame sobre todos nós a fome, a coragem. Meu Pai, que possamos estar atentos às suas palavras. Meu Pai, que quando a palavra chegar, o Senhor nos dê esse dom, meu Pai, para entender, para interpretar, para poder praticar, meu Deus. Que a partir de hoje, meu Deus, eu divida hoje o livro da nossa vida, da nossa história. Que a partir de hoje, eu serei, meu Pai, um agora. Mas após, meu Pai, estes trabalhos, eu sairei, meu Pai, com uma outra cabeça, uma outra mente, um outro espírito, com uma outra fome, uma outra entrega, com uma outra mentalidade de sacrifício, uma outra mentalidade de obediência, uma outra visão, uma outra audição, com outro discernimento.
hoje, Senhor, seja o divisor de águas na minha vida espiritual. E que este clamor, meu Pai, nos traga uma ruptura, um romper. Que hoje, meu Pai, um capítulo seja encerrado em nossa vida. O capítulo da dor, o capítulo do sofrimento, o capítulo, meu Pai, da humilhação, o capítulo, meu Pai, da vergonha. E que eu saia daqui, meu Deus, sendo usado, guiado, direcionado, conduzido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, pelas Tuas palavras. Que eu e o Espírito Santo se tornem um só. Que eu possa ser guiado, meu Deus. E que eu possa ser conduzido, meu Pai, pela Tua mensagem, pelas Tuas palavras. Meu Deus, visita todos nós, visita os nossos corações, visita essa casa. Essa pessoa, meu Pai, que está na sua casa, em outra cidade, estado, país. Meu Pai, esse líder que está, meu Pai, em sua igreja, esse obreiro. Meu Pai, que hoje possamos, meu Pai, entregar e viver e enxergar hoje como a oportunidade das nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor fará coisas grandes. Eu creio, meu Pai, que através do poder, meu Pai, deste poder, o poder, meu Deus, que estava sobre Cristo e foi entregue a nós, vai nos fazer, meu Pai, ressuscitar coisas mortas. Talvez situações, meu Pai, que parecia aos olhos humanos impossível. Situações, meu Pai, contratos, clientes, até mesmo um diagnóstico, meu Pai, que foi dado como morto, encerrado, palavra final de médico, que o Senhor encerre, meu Pai, hoje. E que ressuscite, meu Pai, milagres aqui. Que o Senhor ressuscite, meu Pai, uma nova resposta. Que o Senhor ressuscite, meu Pai, um cliente que poderia, meu Deus, ter desistido, mas que volte, meu Pai, que assine esse contrato. E que possamos, meu Deus, ser, meu Pai, um povo que comece a viver, meu Deus. Que comece a viver, meu Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu, um ano de 10 vezes mais. Um ano, meu Pai, incomparável. Um ano, meu Pai, que exige sim, meu Pai, um sacrifício incomparável. Um relacionamento incomparável aos outros anos. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém.